As marcas dos tiros ficaram no vidro, na porta e no paralamas do carro. Dentro do veículo estavam um menino de apenas 1 ano e 8 meses, a mãe e o padrasto da criança. A família seguia por esta avenida em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em direção a um supermercado no momento em que foi abordada pelos atiradores. Testemunhas disseram que os criminosos estavam em um carro prata quando se aproximaram do veículo das vítimas e começaram a atirar. A criança, que estava no colo da mãe, foi atingida no pescoço. Essa testemunha, que prefere não ser identificada, conta em detalhes como foi a ação dos criminosos. O rapaz deu farol alto uma vez, aí ele pensou que era um conhecido dele, né? Aí foi na hora que ele levantou o vidro, o rapaz jogou na contramão, deu um monte de tiro pra cima dele. Pedro Henrique, o Pedrinho, como era chamado, foi levado para esse hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Pouco tempo antes da criança ser morta, um homem foi baleado na mesma avenida. Testemunhas disseram que o crime também foi cometido por homens em um carro do mesmo modelo e da mesma cor em que estavam os bandidos que atiraram no carro ocupado pelo menino. A vítima baleada de raspão na cabeça não corre risco de morte. Ninguém foi preso. Em Osasco, na Grande São Paulo, 2 homens foram baleados e mortos. As vítimas, que eram amigas, haviam acabado de chegar de uma festa. Os 2 estavam guardando o carro na garagem quando foram abordados por criminosos em um carro prata. Genival da Silva, de 36 anos, levou 3 tiros e morreu na hora. Já o amigo Valmir Ferreira Souza, de 30 anos, chegou a correr por cerca de 50 metros, mas foi perseguido e assassinado. Após a ação, os atiradores fugiram. As marcas dos tiros ficaram na parede e no carro. A polícia militar fez buscas pelas ruas da cidade, mas nenhum suspeito foi detido. Ainda na Grande São Paulo, na cidade de Guarulhos, 2 homens foram baleados. Um deles morreu, o outro continua internado. Em Guaianazes, zona leste da capital, um vigilante foi baleado no momento em que caminhava em direção à estação de trem. A vítima foi levada para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Também na zona leste, bairro do Tatuapé, um bandido foi baleado após tentar assaltar um policial civil que chegava em casa neste carro acompanhado de um amigo. Nenhuma das vítimas se feriu. O criminoso está internado. Na mesma região, um homem foi encontrado morto com um tiro no rosto. Segundo a polícia, a vítima, identificada como Mário Sérgio Jerônimo, de 24 anos, era usuária de drogas e havia deixado a cadeia há pouco tempo. A polícia acredita que o homem tenha sido morto por causa de dívida de drogas. Ainda na Zona Leste, um ônibus foi incendiado. Segundo a polícia, os criminosos invadiram o coletivo e ordenaram que o motorista, o cobrador e os passageiros descessem. Os bandidos ainda chegaram a roubar cerca de R$100 de uma das vítimas. Em seguida, atearam fogo no ônibus. O corpo de bombeiros foi chamado e apagou as chamas. Ninguém ficou ferido. Na Zona Norte, bairro de Pirituba, uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Segundo a polícia, as vítimas estavam em um salão de cabeleireiros quando o homem chegou a pé e efetuou cerca de 10 disparos. Juliano Barbosa do Nascimento, de 30 anos, foi atingido na cabeça e em outras partes do corpo. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima está internada. No centro da capital paulista, desta vez, os bandidos usaram uma faca para matar um homem. O crime ocorreu dentro de um terminal de ônibus. A polícia foi chamada, mas a vítima já estava morta. No Campo Limpo, Zona Sul, uma perseguição a 2 criminosos que roubaram um carro terminou com um dos bandidos morto. O outro conseguiu fugir.